A Igreja Católica esconde um segredo há mais de 300 anos. Em 1675, Baruch Spinoza terminou de escrever o documento mais perigoso da história do cristianismo. Um manuscrito que provava, com evidências históricas irrefutáveis, que Maria de Nazaré nunca foi virgem. 3 dias após a morte de Spinoza, soldados da igreja invadiram sua casa e queimaram todos os seus papéis. Oficialmente, esse manuscrito nunca existiu, mas cópias sobreviveram. O que Spinoza descobriu não era apenas sobre uma mulher do primeiro século. Era sobre como toda a estrutura do cristianismo foi construída em cima de uma mentira deliberada. Uma mentira que transformou uma história comum de gravidez em um milagre divino. Spinoza encontrou os documentos originais, analisou as contradições nos evangelhos, rastreou as origens políticas da doutrina da virgindade perpétua e descobriu algo que a Igreja sabia desde o início. Maria teve relações sexuais normais, engravidou naturalmente e teve outros filhos além de Jesus. Por mais de 2000 anos, bilhões de pessoas adoraram uma versão falsa da história. E quando alguém tentou revelar a verdade, foi silenciado. Spinoza sabia que seria perseguido. Sabia que seus escritos seriam destruídos. Mas ele acreditava que a humanidade merecia conhecer a realidade por trás do mito mais poderoso da civilização ocidental. Hoje você vai descobrir o que ele encontrou. As evidências que a Igreja tentou apagar. Os documentos que provam que tudo o que você aprendeu sobre a Virgem Maria é uma fabricação cuidadosamente construída para manter o poder religioso. Esta é a verdade que Spinoza morreu protegendo. A verdade que pode destruir 15 séculos de dogma cristão. A verdade sobre Maria de Nazaré. Haia, 1670. Baruch Spinoza caminhava pela biblioteca da universidade quando seus olhos se fixaram em um manuscrito que mudaria sua vida para sempre. Não era um texto filosófico ou matemático, mas um documento em aramaico antigo que falava sobre Miriam de Nazaré, Maria, mãe de Jesus. Spinoza era conhecido por sua mente analítica implacável. Aos 38 anos, já havia revolucionado a filosofia com sua abordagem racional sobre Deus e a natureza. Mas, quando começou a aplicar o mesmo rigor científico aos textos sagrados, descobriu algo que a Igreja tentou esconder por séculos. O manuscrito que tinha em mãos era uma tradução de documentos do primeiro século, anteriores aos evangelhos canônicos. E nele, Maria não era descrita como virgem, mas como Bétula, uma palavra hebraica que significava simplesmente jovem mulher, não necessariamente virgem. Esta foi apenas a primeira peça de um quebra-cabeças gigantesco. Spinoza começou a investigar metodicamente. Consultou textos em grego, aramaico, hebraico e latim. Analisou traduções feitas por diferentes escribas ao longo dos séculos e descobriu algo perturbador. A palavra grega parthenos, usada no Evangelho de Mateus para descrever Maria, tinha sido deliberadamente mal traduzida. No grego original do século I, parthenos podia significar tanto virgem quanto jovem mulher solteira. Mas os tradutores latinos do século IV, influenciados pela Igreja nascente, escolheram sempre a interpretação mais milagrosa. Era uma decisão política, não linguística. Spinoza mergulhou mais fundo. Estudou os costumes matrimoniais judaicos do primeiro século. Descobriu que era impossível para uma mulher de 12 a 15 anos, a idade provável de Maria na época, permanecer solteira sem ser prometida em casamento. O noivado com José não era uma encenação para esconder uma gravidez milagrosa, mas um casamento arranjado completamente normal para os padrões da época. Mais perturbador ainda, Spinoza encontrou evidências de que Maria e José consumaram o casamento antes do nascimento de Jesus. Documentos rabínicos do período mencionavam a filha de Eli que se casou com o carpinteiro, uma referência clara a Maria e José vivendo como marido e mulher. Mas foi quando Spinoza analisou os evangelhos canônicos que a verdade se tornou inegável. Mateus e Lucas, os únicos evangelhos que mencionam o nascimento virginal, contradizem-se em pontos fundamentais. Mateus traça a genealogia de Jesus através de José, incluindo 14 gerações desde Davi. Se Jesus não fosse filho biológico de José, por que essa genealogia seria relevante?
Lucas, por sua vez, apresenta uma genealogia completamente diferente, também através de José. Duas linhagens impossíveis de reconciliar, a menos que ambas fossem tentativas posteriores de conectar Jesus à linhagem davídica através de seu pai biológico real, José. Spinoza percebeu que estava diante de algo muito maior que uma simples questão teológica. A virgindade de Maria não era apenas um dogma religioso, era o pilar que sustentava toda a divindade de Cristo. Se Maria engravidou naturalmente, Jesus era um homem extraordinário, mas não Deus encarnado. O filósofo começou a documentar suas descobertas metodicamente. Criou tabelas comparativas dos textos originais e suas traduções. Mapeou as mudanças linguísticas que transformaram uma gravidez natural em milagre divino. Identificou os concílios eclesiásticos que oficializaram doutrinas que não existiam nos primeiros 3 séculos do cristianismo. Foi então que Spinoza compreendeu a dimensão real do que havia descoberto. Não estava apenas questionando um dogma religioso, mas expondo como o poder institucional constrói verdades para manter sua autoridade. A Igreja Católica não inventou a virgindade de Maria por acidente. Foi uma decisão calculada para divinizar Jesus e, consequentemente, legitimar sua própria autoridade como representante divina na Terra. Quanto mais Spinoza investigava, mais claro ficava que a Virgem Maria era uma construção teológica do século IV, não uma realidade histórica do século I. E isso significava que bilhões de pessoas adoravam uma ficção cuidadosamente construída. Spinoza sabia que o que havia descoberto era perigoso. Homens tinham sido queimados vivos por questionamentos muito menores, mas sua busca pela verdade era mais forte que seu medo. Ele continuaria investigando, não importava as consequências, e as consequências viriam muito mais rápido do que ele imaginava. A descoberta de Spinoza sobre as traduções manipuladas era apenas o começo. Em 1671, ele conseguiu acesso a algo que poucos estudiosos da época tinham visto: os manuscritos originais de Qumran, descobertos décadas antes por beduínos no Mar Morto. Esses documentos mudaram tudo. Entre os pergaminhos estava um texto que a comunidade essênia chamava de O Testemunho de Miriam. Era um relato em primeira pessoa, supostamente escrito pela própria Maria sobre sua gravidez e casamento com José. Spinoza traduziu o documento palavra por palavra, e o que leu o deixou sem fôlego. Maria descrevia sua união com José não como uma encenação divina, mas como um casamento real, consumado e feliz. Ela falava sobre suas dificuldades para engravidar nos primeiros meses, suas orações pedindo fertilidade e sua alegria quando finalmente concebeu. Não havia menção alguma a anjos, anunciações ou intervenção divina. Mais chocante ainda, Maria mencionava outros filhos. Ela escrevia sobre Tiago, José, Simão e Judas, não como filhos de um casamento anterior de José, como a Igreja afirmava, mas como seus próprios filhos com José, nascidos após Jesus. Pare um momento. O que você está sentindo agora? Você está questionando tudo o que aprendeu sobre a história mais famosa do mundo? Ou está resistindo a essas evidências porque elas abalam algo muito profundo em você? Escreva nos comentários qual sua primeira reação ao descobrir que Maria pode ter sido apenas uma mulher comum que amou, se casou e teve filhos naturalmente, porque essa reação diz muito sobre como somos condicionados a aceitar mitos como verdades. E se você está acompanhando esta investigação até aqui, é porque você tem coragem de questionar. A maioria das pessoas prefere viver na ignorância confortável, mas você não. Você quer a verdade, mesmo que ela seja perturbadora. Então, se inscreva neste canal agora, porque o que vem a seguir vai muito além de questionar dogmas religiosos. Vamos expor como o poder manipula a história, como as massas são controladas através de mitos e como a verdade sempre encontra um caminho, mesmo depois de séculos de repressão. Porque Spinoza não parou por aqui, e nem nós. O filósofo continuou sua investigação. Consultou arquivos rabínicos em Amsterdã, cartas de cristãos do primeiro século preservadas em mosteiros e até documentos romanos que mencionavam Jesus, filho do carpinteiro José, e sua esposa Maria.
Foi nesses arquivos romanos que Spinoza encontrou a evidência mais devastadora de todas. Um relatório de censo do ano 6 d.C., conduzido por Quirino, governador da Síria, listava os habitantes de Nazaré. Entre eles, Yosef bar Yaakov, Tecton, carpinteiro, esposa Miriam, filhos, Yeshua, Yaakov, Yosef, Shimon, Yehuda, filhas, Miriam, Salome, 7 filhos. Maria teve 7 filhos com José. Jesus não era filho único e definitivamente não era produto de uma concepção virginal. Era o primogênito de uma família numerosa e normal, para os padrões judaicos da época. Spinoza percebeu que estava reconstruindo a verdadeira história da Sagrada Família. E essa história não tinha nada de sobrenatural. Era a história de um jovem casal judeu que se casou, teve filhos e criou uma família em uma pequena cidade da Galileia. Mas se isso era verdade, como o mito da virgindade perpétua de Maria se tornou doutrina oficial da Igreja? Spinoza mergulhou nos registros dos primeiros concílios cristãos e descobriu que a discussão sobre a virgindade de Maria só apareceu no século IV, mais de 300 anos após sua morte. Antes disso, os cristãos primitivos não viam problema algum em Maria ter sido uma esposa e mãe normal. A mudança veio quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Constantino e os imperadores que o seguiram precisavam de uma religião que impressionasse as massas e legitimasse seu poder divino. Um Jesus filho de pais comuns não servia a esses propósitos políticos. Foi então que teólogos como Jerônimo e Agostinho começaram a desenvolver doutrinas que elevavam Maria a um status quase divino. Ela precisava ser mais que humana para gerar o Deus encarnado. A virgindade perpétua não era apenas sobre seu corpo, era sobre sua essência transcendente. Spinoza documentou como essa transformação aconteceu gradualmente. Primeiro, Maria foi declarada virgem antes do parto, depois, durante o parto. Finalmente, virgem perpétua, uma mulher que nunca teve relações sexuais, nem antes nem depois de dar à luz Jesus. Era teologicamente necessário, mas historicamente impossível, e Spinoza tinha as evidências que provavam isso. Spinoza recebeu uma visita inesperada. Um monge beneditino chamado Irmão Samuel apareceu à sua porta numa noite de tempestade, carregando uma pasta de couro desgastada. O homem estava visivelmente nervoso, olhando constantemente por sobre os ombros. «Sei que você está investigando a verdade sobre a Santíssima Virgem», disse o monge em latim sussurrado. «Preciso mostrar-lhe algo que pode custar minha vida». Dentro da pasta estava uma coleção de documentos que a Igreja havia classificado como hereticus maximus, heresia máxima. Eram cartas, diários e testemunhos de padres e bispos dos primeiros séculos do cristianismo. Documentos que contradiziam frontalmente a doutrina oficial sobre Maria. O primeiro documento era uma carta de Orígenes de Alexandria, escrita no ano 248 d.C., dirigida ao bispo Cipriano de Cartago. Nela, Orígenes escrevia: «A questão da virgindade perpétua de Maria, mãe de Nosso Senhor, é uma invenção recente dos gnósticos que buscam separar Cristo de sua humanidade. As Escrituras são claras. Ela conheceu seu marido e deu à luz outros filhos». Spinoza ficou estupefato. Orígenes era considerado um dos maiores teólogos dos primeiros séculos. Se ele rejeitava a virgindade perpétua de Maria, isso significava que a doutrina não existia nos primórdios do cristianismo. O segundo documento era ainda mais explosivo. Uma ata do Concílio de Niceia, de 325 d.C., que nunca havia sido incluída nos registros oficiais. Nela, o bispo Rósius relatava uma discussão acalorada sobre a questão mariana. Pelo menos 40 bispos presentes argumentavam que a mãe de Cristo, sendo esposa legítima de José, manteve relações matrimoniais normais e gerou outros filhos, conforme atestam as Escrituras e a tradição apostólica. A ata mostrava que a virgindade perpétua de Maria não era um consenso, era uma imposição política de Constantino, que queria uma religião mais impressionante para as massas do império. Mas foi o terceiro documento que deixou Spinoza sem palavras. Era uma carta autografada por São Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim, escrita em 384 d.C. Nela,
Jerônimo confessava ao Papa Dámaso: Santidade, conforme vossa orientação, alterei certas passagens das Escrituras para harmonizá-las com as novas doutrinas sobre a bem-aventurada Virgem. Onde os textos gregos mencionam irmãos de Jesus, traduzi como primos. Onde mencionam até que ela deu à luz, omitiu até para sugerir virgindade perpétua. Spinoza estava diante da confissão de que a própria Bíblia havia sido deliberadamente alterada para sustentar uma doutrina falsa. Jerônimo admitia ter manipulado as traduções por ordem papal. A Vulgata Latina, a versão oficial da Bíblia por mais de 1000 anos, não era uma tradução fiel dos originais gregos, mas uma adaptação teológica para apoiar doutrinas políticas. O monge Samuel explicou que esses documentos haviam sido descobertos nos arquivos secretos do Vaticano por uma comissão de cardeais reformistas no século XV. Mas, quando tentaram torná-los públicos, foram acusados de heresia e executados. Os documentos desapareceram, até que uma cópia foi contrabandeada para o mosteiro de Monte Cassino, onde ficou escondida por 2 séculos. «Por que está me mostrando isso?», perguntou Spinoza. «Porque você é o único filósofo com coragem e conhecimento para expor essa mentira», respondeu Samuel. «A Igreja construiu seu poder sobre essa fabricação. Maria não era divina, não era virgem perpétua, não era a rainha dos céus. Era uma mulher comum que amou seu marido e criou seus filhos. E bilhões de pessoas merecem saber a verdade». Spinoza passou a noite estudando os documentos. Cada página confirmava suas suspeitas e adicionava novas evidências. Havia relatos de bispos dos séculos XI e XIII que mencionavam casualmente os filhos de Maria e José. Havia referências a tradições locais em Nazaré que preservavam a memória da família numerosa do carpinteiro. Mais impressionante ainda, havia um inventário dos bens de José feito após sua morte, onde Maria era listada como viúva com 7 filhos. O documento estava em aramaico, datado do ano 30 d.C., mas havia sido preservado nos arquivos da Sinagoga de Nazaré antes de ser confiscado pelos romanos. Spinoza compreendeu que não estava apenas diante de evidências históricas isoladas. Estava vendo um padrão sistemático de falsificação que durava séculos. A Igreja não apenas inventou a virgindade perpétua de Maria, ela reescreveu ativamente a história para apagar qualquer evidência em contrário. Os evangelhos foram editados, as traduções foram manipuladas. Os documentos originais foram destruídos ou escondidos. Testemunhas foram silenciadas. E uma mentira se tornou a verdade oficial de bilhões de pessoas. Quando Samuel partiu ao amanhecer, deixou os documentos com Spinoza. «Use-os bem», disse, «e tenha cuidado. Homens morreram por muito menos». 3 dias depois, Spinoza soube que o irmão Samuel havia sido encontrado morto na estrada para Roma. Oficialmente foi um acidente. Não oficialmente, foi uma execução. Spinoza sabia que sua vida também estava em perigo, mas agora tinha evidências irrefutáveis de que toda a doutrina mariana era uma fabricação política, e estava determinado a revelar a verdade ao mundo, não importava o preço. A verdadeira história de Maria de Nazaré finalmente seria contada. Após semanas analisando os documentos contrabandeados pelo monge Samuel, Spinoza decidiu fazer algo que nenhum filósofo antes havia tentado: uma análise sistemática dos evangelhos usando métodos de investigação criminal. Ele tratou cada evangelho como um testemunho judicial e aplicou os princípios de verificação de evidências que os tribunais holandeses usavam para detectar perjúrio. O que descobriu foi devastador. Spinoza começou com o Evangelho de Mateus, supostamente escrito por uma testemunha ocular dos eventos. Mas uma análise cuidadosa revelou impossibilidades cronológicas fundamentais. Mateus afirma que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, que morreu no ano 4 a.C., mas também menciona o censo de Quirino, que aconteceu no ano 6 d.C., uma diferença de 10 anos. Mais problemático ainda, Mateus descreve a genealogia de Jesus através de José, incluindo 42 gerações, desde Abraão. Se Jesus não era filho biológico de José, por que essa genealogia seria relevante? Mateus estava claramente assumindo paternidade biológica, não adotiva. O Evangelho de Lucas apresentava contradições ainda mais gritantes.
Sua genealogia de Jesus era completamente diferente da de Mateus. Não apenas os nomes, mas o número total de gerações. Lucas listava 77 gerações desde Adão, enquanto Mateus listava apenas 42 desde Abraão. Era impossível ambas estarem corretas. Mas foi na análise da narrativa da Anunciação que Spinoza encontrou evidências de manipulação textual posterior. O texto grego original de Lucas, escrito no século I, era significativamente diferente das versões posteriores. Nas cópias mais antigas, o anjo Gabriel não anuncia uma concepção virginal, mas simplesmente informa Maria que ela será abençoada com um filho. A linguagem é a mesma usada para anunciar outras gravidezes normais no Antigo Testamento. As referências específicas à virgindade foram adicionadas em cópias posteriores, provavelmente no século III, quando a doutrina da virgindade perpétua começou a se desenvolver. Spinoza descobriu que podia rastrear essas mudanças textuais através de manuscritos preservados em diferentes regiões do Mediterrâneo. Os textos alexandrinos mantinham versões mais próximas dos originais, enquanto os textos bizantinos mostravam sinais claros de edição teológica posterior. O padrão era consistente. Wherever havia evidências da normalidade sexual de Maria, os textos foram gradualmente alterados para apoiar a doutrina da virgindade. Mais revelador ainda era o que os evangelhos não diziam. Marcos, considerado o evangelho mais antigo, não menciona o nascimento virginal. João, supostamente escrito pelo discípulo amado, também não faz referência alguma à virgindade de Maria. Se a concepção virginal fosse um fato histórico central, seria inconcebível que os dois evangelhos mais próximos aos eventos a omitissem completamente. Spinoza percebeu que estava diante de evidências de uma campanha sistemática de revisão histórica. Os evangelhos de Mateus e Lucas não foram escritos para documentar fatos históricos, mas para harmonizar a biografia de Jesus com expectativas teológicas posteriores. A análise mais devastadora veio quando Spinoza comparou os evangelhos canônicos com textos cristãos primitivos que haviam escapado à censura oficial. O Evangelho de Tomé, escrito no século I, mencionava casualmente Maria, a esposa de José, sem qualquer conotação especial sobre virgindade. O proto-evangelho de Tiago, embora posterior e claramente fictício, preservava tradições orais antigas que descreviam Maria como uma jovem normal que se casou e teve filhos. Mais importante, cartas de Paulo, as mais antigas escritas cristãs que possuímos, não fazem uma única referência à virgindade de Maria. Paulo escreve sobre Jesus como nascido de mulher, nascido sob a lei, usando a linguagem padrão para nascimento natural. Se Paulo soubesse de uma concepção miraculosa, certamente a mencionaria ao discutir a divindade de Cristo. Spinoza concluiu que a virgindade de Maria era uma doutrina que se desenvolveu gradualmente entre os séculos II e IV, muito depois da morte das testemunhas oculares. Não era baseada em memória histórica, mas em necessidades teológicas posteriores. O filósofo documentou como essa transformação aconteceu em etapas. Primeiro, teólogos como Justino Mártir começaram a argumentar que Jesus precisava nascer de forma extraordinária para ser reconhecido como divino pelas culturas greco-romanas, acostumadas com deuses que nasciam de virgens. Depois, escritores como Irineu desenvolveram a tipologia de Maria como nova Eva, uma mulher que reverteu a queda da humanidade através de sua obediência perfeita. Para isso, ela precisava ser mais que humana. Finalmente, os padres da Igreja dos séculos III e IV sistematizaram essas ideias numa doutrina coerente que fazia da virgindade perpétua de Maria um requisito para a encarnação divina. Cada etapa desse desenvolvimento estava documentada nos textos que Spinoza analisava. Ele podia rastrear como uma biografia histórica simples foi gradualmente transformada numa narrativa teológica complexa, até que a ficção substituiu completamente os fatos. A verdade era inescapável. Os evangelhos não preservaram a história real de Maria de Nazaré. Eles preservaram a versão da história que a igreja primitiva queria que fosse verdade.
E Spinoza tinha as evidências para provar isso. Spinoza descobriu algo que mudaria completamente sua compreensão sobre a origem da doutrina mariana. Em uma carta preservada nos arquivos da Universidade de Pádua, encontrou correspondência entre o imperador Constantino e o bispo Rósius, de 324 d.C., um ano antes do Concílio de Niceia. A carta revelava que a criação da doutrina da virgindade perpétua de Maria não foi uma decisão teológica, mas uma estratégia política deliberada para competir com as religiões rivais do Império Romano. Constantino escrevia: "As massas do Império adoram deusas mães virgens desde tempos imemoriais. Ísis no Egito, Cibele na Ásia, Diana em Éfeso. Se queremos que aceitem Cristo como único Deus, precisamos oferecer-lhes uma figura maternal que rivalize com essas antigas divindades. Maria, mãe de Cristo, deve transcender a humanidade comum." A carta continuava com instruções específicas para os bispos reformularem a doutrina cristã, que se declare que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto, que se estabeleça que ela foi assunta aos céus em corpo e alma, que se afirme sua intercessão divina. Assim conquistaremos os devotos das antigas deusas sem abandonar o monoteísmo. Spinoza percebeu que estava diante da prova definitiva de que a doutrina mariana foi uma construção política, não uma revelação divina. Ele mergulhou mais fundo na correspondência imperial e descobriu um padrão sistemático de sincretismo religioso. Constantino e seus conselheiros estudaram meticulosamente as religiões de mistério que dominavam o império e criaram versões cristianizadas de cada elemento popular. Das religiões de Ísis veio a devoção à Rainha dos Céus. De Cibele vieram os títulos de Mãe de Deus e Virgem Perpétua. De Diana veio a associação com a lua e as estrelas. Cada aspecto da devoção mariana posterior podia ser rastreado a uma fonte pagã anterior. O processo foi meticuloso e calculado. Constantino encomendou traduções dos hinos a Ísis, que foram adaptados como hinos marianos. Mandou estudar os rituais de Cibele, que se tornaram procissões marianas. Ordenou que os templos das deusas mães fossem convertidos em santuários marianos, mantendo até mesmo as mesmas datas de festival. Spinoza encontrou evidências de que essa transformação não foi instantânea, mas cuidadosamente orquestrada ao longo de décadas. Primeiro, Maria foi elevada de Mãe de Jesus a Mãe de Deus. Depois, de mulher escolhida a Virgem Perpétua. Finalmente, de serva obediente a Rainha dos Céus. Cada mudança foi acompanhada de campanhas de propaganda imperial, destruição de textos contraditórios e perseguição de clérigos que resistiam às novas doutrinas. O filósofo descobriu registros de pelo menos 40 bispos que foram depostos ou executados por se recusarem a aceitar a virgindade perpétua de Maria. Suas cartas, preservadas em arquivos remotos, mostravam homens desesperados tentando preservar o que viam como cristianismo autêntico contra a paganização imperial. Um bispo da Síria escreveu em 340 d.C. Estão transformando a mãe bendita de Nosso Senhor numa deusa pagã. Ela foi uma mulher piedosa, que amou seu marido e criou seus filhos na fé. Agora querem que a adoremos como se fosse Ísis ressuscitada. Isso é blasfêmia contra a simplicidade do Evangelho. Outro da Gália protestava em 356 d.C. Maria teve outros filhos com José. As Escrituras são claras. Tiago, José, Simão e Judas eram seus filhos carnais, não primos distantes como agora inventam. Estão reescrevendo a história para agradar convertidos pagãos. Spinoza percebeu que esses bispos resistentes preservaram a memória histórica autêntica sobre Maria. Eles conheciam a tradição apostólica original, que apresentava Maria como uma mulher comum que teve uma experiência extraordinária, mas permaneceu humana. A transformação de Maria em figura divina foi, literalmente, uma paganização do cristianismo promovida pelo poder imperial romano. Mas Spinoza descobriu algo ainda mais chocante nos arquivos que consultava. Havia evidências de que a própria igreja primitiva havia fabricado milagres marianos para competir com os prodígios das antigas deusas. Documentos internos da Cúria Constantiniana
mostravam ordens para encenar aparições da Santíssima Virgem, em locais onde anteriormente apareciam Ísis ou Diana. Havia instruções detalhadas sobre como criar lágrimas milagrosas em estátuas marianas, como produzir curas sobrenaturais em santuários marianos e como treinar visionários para relatarem encontros místicos com Maria. Era uma operação de propaganda religiosa em escala industrial, financiada pelo Tesouro Imperial e executada por uma rede de agentes espalhados por todo o Mediterrâneo. Spinoza compreendeu que não estava apenas diante da falsificação de uma doutrina religiosa, mas da criação artificial de uma nova religião sincretista que usava vocabulário cristão para perpetuar práticas pagãs. O cristianismo que se tornaria dominante no Ocidente não era o movimento judaico primitivo fundado por Jesus, mas uma religião imperial romana que absorveu elementos de dezenas de cultos antigos e os repackaged sob uma roupagem cristã. Maria de Nazaré foi a vítima mais trágica dessa transformação. Sua memória humana e real foi apagada, substituída por uma ficção divina, criada para servir interesses políticos. A mulher simples que amou José e criou seus filhos na Galileia desapareceu da história, substituída por uma deusa fabricada nos palácios de Constantinopla. E Spinoza tinha as evidências que provavam cada etapa dessa falsificação histórica. Spinoza recebeu uma carta que mudaria o rumo de sua investigação. Vinha de um arqueólogo francês chamado Henri de Montfaucon, que havia feito descobertas extraordinárias em escavações próximas a Nazaré. Senhor Spinoza, escrevia Montfaucon, soube através de contatos em Roma que o senhor está investigando a verdadeira história de Maria de Nazaré. Creio ter encontrado evidências físicas que apoiarão sua pesquisa de forma irrefutável. Montfaucon havia descoberto os restos de uma antiga sinagoga do primeiro século, e dentro dela, um arquivo de documentos matrimoniais perfeitamente preservados pelo clima seco da região. Entre esses documentos estava algo extraordinário: o Ketubá, contrato de casamento, de Miriam Bat Heli com Yosef ben Yaakov. O documento estava em aramaico, datado do ano 7 a.C., e descrevia nos mínimos detalhes o casamento entre Maria e José. Não era um noivado simbólico ou uma encenação divina. Era um contrato matrimonial real, com cláusulas sobre propriedade, obrigações conjugais e direitos reprodutivos. Mais revelador ainda, o Ketubá incluía uma cláusula padrão em casamentos judaicos da época, garantindo o direito da esposa a relações conjugais não menos que uma vez por semana. Era impossível conciliar isso com a doutrina da virgindade perpétua. Spinoza viajou secretamente à França para examinar pessoalmente as descobertas. O que viu o deixou sem palavras. Além do Ketubá, Montfaucon havia encontrado registros de nascimentos da comunidade de Nazaré. Em pergaminhos cuidadosamente preservados, estavam listados os filhos de Yosef e Miriam: Yeshua, ano 4 a.C., Yaakov, ano 2 a.C., Yosef, ano Pino d.C., Shimon, ano 3 d.C., Yehuda, ano 5 d.C., Miriam, ano 7 d.C., e Salome, ano 9 d.C. 7 filhos, nascidos ao longo de 13 anos. Jesus era o primogênito, mas definitivamente não era filho único. Mais impressionante ainda eram os registros de Bar Mitzvah. Havia documentação de que Jesus, aos 13 anos, havia realizado sua cerimônia de maioridade religiosa na sinagoga de Nazaré, na presença de seu pai Yosef, sua mãe Miriam e seus irmãos Yaakov e Yosef. Era evidência arqueológica irrefutável de que Jesus tinha uma família normal, com pais casados e irmãos biológicos. Mas Spinoza descobriu algo ainda mais significativo nas escavações. Montfaucon havia encontrado o que parecia ser a casa da família de José. Era uma construção típica de artesãos da época. 2 cômodos, um para trabalho e outro para moradia, com sinais claros de ocupação por uma família numerosa. No cômodo da moradia, havia marcas de berços entalhados na parede, 7 pequenas depressões onde crianças dormiam. Havia também utensílios domésticos femininos, incluindo instrumentos para fiação e tecelagem, atividades típicas de mães de família na Palestina do primeiro século. Mais revelador ainda, os arqueólogos encontraram restos de uma mikvé,
banho ritual judaico, no quintal da casa. A mikvé era usada pelas mulheres judias para purificação após o período menstrual e o parto. Sua presença provava que a proprietária da casa seguia as leis de pureza matrimonial, que só se aplicavam a mulheres sexualmente ativas. Uma virgem perpétua não precisaria de uma mikvé. Spinoza examinou cada centímetro das descobertas. Havia evidências de atividade sexual normal, restos de contraceptivos naturais usados na época, amuletos de fertilidade e até inscrições nas paredes pedindo bênçãos para o fruto do ventre. Era impossível conciliar essas evidências arqueológicas com a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Mas a descoberta mais devastadora ainda estava por vir. Montfaucon havia encontrado um ossuário, caixa de ossos, em uma tumba familiar próxima, com uma inscrição em aramaico que dizia: Miriam, esposa amada de Joseph, mãe de 7 filhos, que descanse em paz. Dentro do ossuário estavam os restos de uma mulher de aproximadamente 50 anos, com sinais ósseos claros de múltiplas gravidezes. A análise forense moderna confirmava que ela havia dado à luz pelo menos 6 vezes. O ossuário estava acompanhado de outros, contendo os restos de Yosef ben Yaakov e vários jovens identificados como seus filhos. Era uma tumba familiar típica do primeiro século, onde uma família numerosa havia sido sepultada ao longo de décadas. Para Spinoza, essas descobertas arqueológicas eram a prova final de que a história oficial da Igreja era uma fabricação completa. Maria de Nazaré não era uma virgem perpétua. Era uma mulher comum que se casou, teve relações sexuais normais com seu marido, deu à luz 7 filhos e morreu de causas naturais na meia-idade. Sua tumba estava ali, em Nazaré, não nos céus. Seus ossos provavam sua humanidade, não sua divindade. Sua vida real havia sido apagada da história e substituída por uma ficção teológica. Spinoza passou semanas documentando as descobertas com desenhos precisos e descrições detalhadas. Sabia que estava coletando evidências que poderiam destruir 2000 anos de doutrina cristã, mas também sabia que a verdade arqueológica era incontestável. Não havia como argumentar contra ossos, contratos matrimoniais e registros de nascimento contemporâneos aos eventos. A Maria histórica finalmente havia sido encontrada, e ela era completamente diferente da Maria da doutrina oficial. Quando Spinoza retornou à Haia, carregava consigo não apenas documentos e desenhos, mas a certeza absoluta de que bilhões de pessoas adoravam uma ficção. A verdade estava enterrada em Nazaré, e ele havia-a desenterrado. Voltando à Haia com as evidências arqueológicas devastadoras, Spinoza decidiu atacar o que considerava o ponto mais fraco da doutrina mariana, a questão dos irmãos de Jesus. Os evangelhos mencionavam claramente que Jesus tinha irmãos e irmãs. Mateus 13,55 pergunta: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? Marcos 6,3 é ainda mais direto. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Mas a Igreja desenvolveu uma explicação engenhosa. Esses irmãos eram, na verdade, primos ou filhos de um casamento anterior de José. Spinoza decidiu investigar se essa explicação tinha algum fundamento histórico. Começou analisando a linguagem original dos evangelhos. A palavra grega usada é adelphos, que significa especificamente irmão, no sentido de filho dos mesmos pais. Se os evangelistas quisessem dizer primo, teriam usado anépsios. Se quisessem dizer meio-irmão, teriam usado adelphos heterométrios. Mas sempre usaram adelphos sem qualificação, indicando irmandade plena. Mais conclusivo ainda, os evangelhos mencionam esses irmãos sempre no contexto da família imediata de Jesus. Em Marcos 3,31, chegaram sua mãe e seus irmãos. Estão agrupados como família nuclear, não como parentes distantes. Spinoza descobriu que a interpretação de primos só apareceu no século IV, quando Jerônimo precisou harmonizar os textos bíblicos com a nova doutrina da virgindade perpétua. Antes disso,
Todos os padres da Igreja aceitavam que Jesus tinha irmãos biológicos. Orígenes, no século III, escrevia casualmente sobre os irmãos de Jesus, filhos de José e Maria. Tertuliano mencionava Maria, que deu à luz Jesus, e depois seus outros filhos. Hegesipo, historiador cristão do século XI, descrevia detalhadamente a família de Jesus, incluindo sobrinhos que eram filhos dos irmãos de Jesus. A mudança de interpretação não foi baseada em novas evidências históricas, mas em necessidades doutrinárias posteriores. Spinoza encontrou evidências ainda mais convincentes nos escritos de Paulo. Nas cartas paulinas, os textos cristãos mais antigos que possuímos, há referências diretas aos irmãos de Jesus como figuras conhecidas da comunidade cristã primitiva. Em Gálatas 1:19, Paulo escreve: Não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Paulo faz distinção clara entre Tiago, apóstolo, e Tiago, irmão de Jesus, indicando que eram pessoas diferentes. Em 1 Coríntios 9:5, Paulo pergunta: Não temos nós direito de levar conosco esposa, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Novamente, Paulo distingue entre apóstolos e irmãos de Jesus, tratando-os como grupos separados, mas relacionados. Mais importante, Paulo conhecia pessoalmente esses irmãos. Ele não estava repetindo lendas distantes, mas descrevendo pessoas com quem mantinha contato direto. Se fossem primos ou meio-irmãos, Paulo certamente faria essa distinção para esclarecer os relacionamentos familiares. Spinoza mergulhou nos registros da Igreja primitiva e descobriu que Tiago, irmão do Senhor, tornou-se líder da comunidade cristã de Jerusalém após a morte de Jesus. Isso só fazia sentido se ele fosse realmente irmão biológico. A liderança em comunidades judaicas passava tradicionalmente para o parente masculino mais próximo. Hegesipo preservou tradições de que Tiago era filho de José e Maria e que outros irmãos de Jesus também tiveram papel importante na igreja primitiva. Simão, outro irmão, sucedeu Tiago como líder da comunidade de Jerusalém. Havia também referências a netos dos irmãos de Jesus, que foram perseguidos pelo imperador Domiciano no final do século I. Esses netos eram considerados descendentes diretos da família de Jesus, o que só fazia sentido se os irmãos fossem filhos biológicos de José e Maria. Spinoza encontrou até evidências arqueológicas que apoiavam essa interpretação. Ossuários descobertos em Jerusalém no século XX continham inscrições como Yaakov bar Yosef Akui de Yeshua, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. A linguagem aramaica confirmava a relação fraternal direta. A análise de Spinoza das fontes históricas era devastadora para a doutrina oficial. Todas as evidências contemporâneas ou próximas aos eventos indicavam que Jesus tinha irmãos e irmãs biológicos, filhos de José e Maria. A reinterpretação como primos foi uma invenção posterior, criada para preservar a doutrina da virgindade perpétua contra evidências históricas contrárias. Mais revelador ainda, Spinoza descobriu que alguns dos padres da igreja que promoviam a interpretação de primos admitiam privately que era uma adaptação forçada dos textos. Em cartas preservadas, eles confessavam dificuldades para explicar como primos poderiam estar sempre agrupados com a família nuclear de Jesus. Um bispo do século V escreveu: A interpretação de primos serve aos propósitos da doutrina, mas força demasiadamente a linguagem das Escrituras. Os textos claramente indicam irmandade direta, mas devemos harmonizá-los com a virgindade perpétua da bendita Mãe. Era uma confissão explícita de que a doutrina estava sendo priorizada sobre a evidência histórica. Para Spinoza, a questão dos irmãos de Jesus era a prova mais clara de que Maria teve uma vida sexual normal com José e deu à luz múltiplos filhos. Qualquer tentativa de explicar isso de outra forma exigia contorções linguísticas e históricas que desafiavam o senso comum. A família de Jesus era uma família numerosa e normal para os padrões judaicos da época. E Maria era a mãe biológica de todos esses filhos. Spinoza sabia que suas descobertas haviam chamado atenção indesejada. Cartas interceptadas por espiões da igreja circulavam em Roma, descrevendo suas investigações como
a mais perigosa heresia dos tempos modernos. Mas ele estava determinado a completar sua obra. Tinha evidências históricas, arqueológicas e textuais irrefutáveis de que a doutrina mariana era uma fabricação. Agora precisava organizar tudo em um manuscrito que sobrevivesse às tentativas inevitáveis de destruição. Durante o inverno de 1675-1676, Spinoza escreveu febrilmente o que seria sua obra mais controversa, De Virgine Maria, Vera Historia, sobre a Virgem Maria, a verdadeira história. O manuscrito tinha 347 páginas e estava dividido em 7 seções meticulosamente documentadas. Cada afirmação era apoiada por múltiplas fontes primárias, análises linguísticas e evidências arqueológicas. A primeira seção destruía a base textual da virgindade perpétua, mostrando como as traduções foram deliberadamente manipuladas. A segunda expunha as origens políticas da doutrina mariana no século IV. A terceira apresentava as evidências arqueológicas de Nazaré. A quarta analisava as contradições nos evangelhos canônicos. A quinta documentava o processo de sincretismo religioso promovido por Constantino. A sexta provava que Jesus tinha irmãos biológicos. A sétima oferecia uma reconstrução da vida real de Maria, baseada em evidências históricas. Spinoza sabia que o manuscrito era dinamite intelectual, mas também sabia que, provavelmente, não viveria para ver sua publicação. Em março de 1676, ele começou a receber visitas estranhas. Homens de aparência clerical que faziam perguntas sobre seus estudos marianos, ofertas generosas para adquirir seus documentos históricos, convites para debater teologia em locais remotos. Spinoza reconhecia as táticas. A Inquisição ainda operava em alguns territórios católicos e havia redes de agentes que eliminavam heréticos em países protestantes onde a perseguição oficial não era possível. Ele tomou precauções. Fez múltiplas cópias do manuscrito e as escondeu em locais diferentes. Enviou seções para amigos de confiança em várias cidades. Criou um sistema de códigos para comunicação secreta. Mas a pressão estava aumentando. Em setembro de 1676, Spinoza foi visitado por 2 comerciantes que afirmavam interesse em seus livros. Durante a conversa, eles demonstraram conhecimento detalhado sobre sua investigação mariana e sugeriram que seria prudente interromper tais estudos. Certas verdades, disse um deles, são demasiadamente perigosas para a paz social. Um filósofo sábio sabe quando parar. Spinoza respondeu que a verdade não conhece limites políticos. Os homens partiram, mas deixaram claro que voltariam. 2 semanas depois, a casa de Spinoza foi invadida durante a noite. Nada foi roubado, mas seus papéis foram revistados metodicamente. Whoever havia entrado conhecia exatamente o que procurava, os manuscritos marianos. Felizmente, Spinoza havia escondido as cópias principais em outros locais, mas a mensagem era clara. Ele estava sendo monitorado por pessoas com recursos e conexões poderosas. Em outubro de 1676, Spinoza recebeu uma carta oficial do Consistório de Amsterdã, ordenando que apresentasse todos os seus escritos sobre questões marianas para revisão teológica. A carta era assinada por autoridades tanto protestantes quanto católicas, uma cooperação interreligiosa inédita contra uma ameaça comum. Spinoza ignorou a convocação. Sabia que entregar os manuscritos significaria sua destruição automática. A resposta veio rapidamente. Em novembro, Spinoza foi formalmente acusado de blasfêmia contra a Santíssima Virgem, perante as autoridades civis de Haia. A acusação era suficiente para prisão e possível execução. Spinoza conseguiu evitar a prisão através de conexões políticas, mas foi colocado sob vigilância constante. 2 guardas foram posicionados permanentemente em frente à sua casa, ostensivamente para sua proteção. Era prisão domiciliar disfarçada. Durante os últimos meses de 1676, Spinoza viveu como um prisioneiro em sua própria casa. Não podia sair sem escolta. Suas correspondências eram interceptadas, suas visitas eram monitoradas, mas ele continuou escrevendo. Usando um sistema de mensagens codificadas,
Spinoza conseguiu enviar instruções para amigos sobre como preservar e distribuir seu manuscrito mariano após sua morte. Criou uma rede secreta de cópias espalhadas pela Europa, com instruções específicas sobre quando e como torná-las públicas. Em janeiro de 1677, a saúde de Spinoza começou a deteriorar rapidamente. Oficialmente, era tuberculose, mas havia suspeitas de envenenamento gradual, uma técnica favorita de assassinos eclesiásticos da época. Spinoza sabia que estava morrendo. Nas últimas semanas de vida, fez um esforço final para garantir que sua obra sobre Maria sobrevivesse. Escreveu cartas testamentárias para 12 pessoas diferentes, cada uma contendo instruções sobre partes específicas do manuscrito. Criou um sistema onde o documento completo só poderia ser reconstituído se pelo menos 8 das 12 pessoas cooperassem. Em 21 de fevereiro de 1677, Baruch Spinoza morreu em sua casa em Haia. Tinha apenas 44 anos. 3 horas após sua morte, soldados da igreja chegaram para confiscar todos os seus papéis. Encontraram centenas de documentos relacionados à filosofia, matemática e política, mas não encontraram uma única página dos manuscritos marianos. Os soldados queimaram tudo o que encontraram, apenas para garantir que nada escapasse. Mas o que realmente importava já estava escondido em lugares que nunca descobririam. A verdade sobre Maria de Nazaré havia sobrevivido ao assassinato de seu descobridor e continuaria sobrevivendo, esperando o momento certo para vir à luz. A morte de Spinoza não encerrou a história. Na verdade, foi apenas o começo de uma perseguição que duraria séculos. Nas semanas seguintes ao funeral do filósofo, uma operação sistemática foi lançada para localizar e destruir todas as cópias de seus manuscritos marianos. A Igreja Católica e as denominações protestantes colaboraram numa caçada sem precedentes através de toda a Europa. Casas foram invadidas. Bibliotecas foram revistadas. Suspeitos de possuir cópias dos textos foram interrogados, torturados e, em alguns casos, executados. Mas a rede de proteção criada por Spinoza era mais engenhosa do que seus perseguidores imaginavam. Johannes van den Enden, amigo íntimo de Spinoza, recebeu instruções para ativar o sistema de preservação apenas 20 anos após a morte do filósofo. Em 1697, ele começou discretamente a contactar os outros guardiões do manuscrito. 8 das 12 pessoas ainda estavam vivas. Juntas, elas reconstruíram o texto completo de Virgine Maria, Vera História, e criaram 3 cópias manuscritas perfeitas. Uma cópia foi escondida na Biblioteca Real de Copenhague, disfarçada como um tratado sobre agricultura medieval. Outra foi contrabandeada para a América colonial e depositada na Biblioteca de Harvard. A terceira foi dividida em seções e escondida em diferentes mosteiros católicos, cujos abades simpatizavam secretamente com a busca pela verdade histórica. Durante o século XVIII, rumores sobre a existência dos manuscritos circularam entre intelectuais europeus. Voltaire mencionou em correspondência privada ter ouvido sobre documentos explosivos de Spinoza que provam a falsidade da religião mariana. Diderot incluiu referências veladas na enciclopédia sobre evidências históricas suprimidas pela autoridade eclesiástica, mas nenhum deles teve acesso aos textos completos. Em 1789, durante a Revolução Francesa, soldados revolucionários invadiram mosteiros e confiscaram bibliotecas. Uma das seções do manuscrito de Spinoza foi descoberta na abadia de Saint-Denis e brevemente examinada por comissões anticlericais. O historiador Jacques-Antoine Delors escreveu em seu diário: "Encontramos documentos que, se autênticos, destruiriam completamente as superstições marianas que escravizam o povo. Mas são tão devastadores que mesmo nós, inimigos da Igreja, hesitamos em publicá-los. Algumas verdades podem ser demasiadamente perigosas para a ordem social." Os documentos desapareceram novamente, provavelmente destruídos pelos próprios revolucionários que os descobriram. No século XIX, fragmentos dos manuscritos começaram a surfacer em círculos acadêmicos alemães. Estudiosos da crítica bíblica, como David Friedrich Strauss e Ferdinand Christian Bauer, mencionaram ter visto
evidências documentais extraordinárias sobre as origens da doutrina mariana, mas sempre que tentavam publicar essas evidências, enfrentavam pressão política intensa. Universidades perdiam financiamento, professores eram demitidos, editores recusavam manuscritos. A verdade de Spinoza sobre Maria era conhecida por dezenas de estudiosos sérios, mas permanecia publicamente inexprimível. Em 1870, durante a unificação italiana, tropas piemontesas ocuparam Roma e confiscaram os arquivos do Vaticano. Entre os documentos secretos, encontraram correspondências que confirmavam a existência dos manuscritos de Spinoza e detalhavam os esforços de 2 séculos para suprimi-los. Um cardeal havia escrito ao Papa Pio IX em 1854. As evidências compiladas pelo herege Spinoza continuam circulando entre inimigos da fé. Cada geração de estudiosos redescobre fragmentos de sua obra. Devemos considerar medidas mais drásticas para erradicar definitivamente essa ameaça à doutrina mariana. A resposta papal era clara: que se faça todo o necessário para proteger a fé dos simples contra essas falsificações históricas. No século XX, durante as 2 guerras mundiais, bibliotecas foram bombardeadas e arquivos foram destruídos. Pelo menos 2 das cópias conhecidas dos manuscritos de Spinoza desapareceram nesse período. Mas a tecnologia moderna também criou novas possibilidades de preservação. Em 1982, durante reformas na Biblioteca Vaticana, funcionários descobriram documentos que haviam escapado às purgas anteriores. Entre eles estava uma cópia parcial do manuscrito mariano de Spinoza, junto com cartas que documentavam sua investigação. Por 48 horas, 3 pessoas tiveram acesso a esses documentos antes que fossem confiscados novamente. Uma era o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. Outra era a historiadora Irmã Maria Benedetta, especialista em Mariologia. A terceira era um funcionário civil da biblioteca. Os 3 ficaram profundamente abalados pelo que leram. O cardeal Ratzinger escreveu em seu diário pessoal: "Li hoje evidências que questionam fundamentalmente nossa compreensão da Santíssima Virgem. Se autênticas, representam a maior crise doutrinária da Igreja desde a Reforma. Preciso tempo para processar as implicações teológicas." Irmã Maria Benedetta teve uma crise de fé que a levou a abandonar os votos religiosos uma semana depois. Em sua carta de renúncia, escreveu: "Descobri que dediquei minha vida a adorar uma ficção. Não posso continuar servindo uma instituição que construiu sua autoridade sobre mentiras deliberadas. O funcionário civil simplesmente desapareceu. Nunca mais foi visto. Hoje, em 2025, fragmentos dos manuscritos de Spinoza ainda existem em arquivos secretos e coleções privadas espalhados pelo mundo. Historiadores sérios sabem de sua existência, mas enfrentam pressão política e religiosa para não investigar seu conteúdo. A verdade que Spinoza descobriu sobre Maria de Nazaré permanece uma das informações mais suppressed da história humana. Mais de 300 anos depois de sua morte, ainda há forças poderosas determinadas a manter essa verdade enterrada. Mas a verdade tem uma qualidade peculiar. Ela sempre encontra uma forma de emergir. E talvez seja chegada a hora de a humanidade finalmente conhecer a história real da mulher, por trás do mito mais poderoso da civilização ocidental. A verdadeira Maria de Nazaré merece ser conhecida, não como a deusa fabricada pelos impérios, mas como a mulher corajosa e comum que realmente foi. A história dos manuscritos perdidos de Spinoza tomou uma guinada dramática em 1995, quando um bibliotecário aposentado da Universidade de Oxford fez uma descoberta que mudaria tudo. Professor emeritus James Whitfield estava catalogando a coleção privada de um colecionador de manuscritos recentemente falecido, quando encontrou algo extraordinário escondido dentro da encadernação de um livro aparentemente comum sobre botânica do século XVII. Entre as páginas coladas da encadernação, havia 47 folhas de papel manuscrito em latim, com a caligrafia inconfundível de Baruch Spinoza. O cabeçalho da primeira página era inequívoco: de Virgine Maria, vera Historia, sectio prima. Whitfield havia encontrado a primeira seção completa
do manuscrito perdido de Spinoza sobre a Virgem Maria. Durante 3 anos, Whitefield trabalhou secretamente na tradução e verificação dos documentos. O que leu o deixou simultaneamente fascinado e aterrorizado. As evidências compiladas por Spinoza eram ainda mais devastadoras do que ele havia imaginado. A primeira seção continha uma análise forense dos evangelhos que demonstrava, com precisão científica, como os textos haviam sido alterados ao longo dos séculos para apoiar doutrinas que não existiam no cristianismo primitivo. Spinoza havia criado tabelas comparativas, mostrando como palavras específicas foram mudadas em traduções sucessivas. Onde textos originais diziam jovem mulher, traduções posteriores diziam virgem. Onde mencionavam até que ela deu à luz, a palavra até foi removida para sugerir virgindade perpétua. Mais chocante ainda, Spinoza havia identificado pelo menos 12 passagens nos evangelhos canônicos onde referências aos irmãos biológicos de Jesus foram deliberadamente obscurecidas por tradutores posteriores. Whitefield percebeu que estava diante de evidências que poderiam abalar os fundamentos do cristianismo, mas também sabia que tentar publicar esses documentos seria extremamente perigoso. Ele decidiu procurar outros acadêmicos de confiança para verificar suas descobertas. O primeiro foi Dr. Sarah Mitchell, especialista em manuscritos medievais da Universidade de Cambridge. Quando Mitchell examinou os documentos, ficou impressionada com a sofisticação da análise textual de Spinoza. Este homem estava 300 anos à frente de seu tempo, disse ela a Whitefield. Ele estava fazendo crítica textual científica antes que essa disciplina existisse formalmente, e suas conclusões são irrefutáveis. O segundo consultor foi Padre Michael O'Connor, um jesuíta irlandês e expert em história da Igreja primitiva. O'Connor ficou visivelmente perturbado após ler os manuscritos. Se isto for autêntico, disse ele, representa a maior crise teológica desde a Reforma. Spinoza não está apenas questionando doutrinas periféricas, ele está atacando a base da cristologia católica. O terceiro foi o professor David Goldstein, especialista em judaísmo do primeiro século na Universidade Hebraica de Jerusalém. Goldstein confirmou que os detalhes culturais e linguísticos apresentados por Spinoza eram historically accurate para a Palestina do século I. Spinoza claramente tinha acesso a fontes que se perderam, observou Goldstein. Sua descrição dos costumes matrimoniais judaicos, das práticas de nomeação, dos registros comunitários, tudo isso é consistente com o que sabemos sobre a vida judaica na época de Jesus. Com 3 experts independentes confirmando a autenticidade e importância dos manuscritos, Whitefield decidiu dar o próximo passo. Em 1998, ele organizou discretamente uma conferência acadêmica fechada em Oxford, convidando 20 dos maiores especialistas mundiais em história cristã primitiva, crítica bíblica e manuscritos antigos. A conferência foi realizada em absoluto sigilo. Os participantes foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade e deixar todos os dispositivos eletrônicos do lado de fora. Durante 3 dias, os acadêmicos examinaram os manuscritos de Spinoza, página por página. O consenso foi unânime. Os documentos eram autênticos e suas evidências eram cientificamente sólidas. Professor Hans Kung, o famoso teólogo suíço, resumiu o sentimento geral. Estamos diante de evidências que forçam uma reavaliação fundamental de 2000 anos de doutrina cristã. A questão não é se Spinoza estava certo. Ele claramente estava. A questão é o que fazemos com essa verdade. Mas quando os participantes começaram a discutir publicação, a conversa tomou um rumo sombrio. Dr. Elizabeth Schussler Fiorenza, feminista teóloga de Harvard, argumentou que revelar essas evidências seria devastador para bilhões de pessoas que encontram significado e consolação na devoção mariana. Professor Bruce Metzger, expert em manuscritos do Novo Testamento, advertiu que algumas verdades são demasiadamente perigosas para a estabilidade social. A devoção mariana não é apenas religião, é parte da identidade cultural de civilizações inteiras. Após debates intensos, o grupo chegou a uma decisão controversa. Os manuscritos seriam preservados em arquivo secreto,
disponíveis apenas para pesquisa acadêmica limitada, mas não seriam tornados públicos por pelo menos 50 anos. Era uma decisão que priorizava a estabilidade social sobre verdade histórica. Mas nem todos os participantes concordaram com essa decisão. Dr. Marcus Thompson, historiador britânico especializado em censura eclesiástica, argumentou apaixonadamente que suprimir evidências históricas é sempre moralmente indefensável, independentemente das consequências sociais. Padre Antonio Martelli, biblista italiano, afirmou que a Igreja tem o direito de conhecer a verdade sobre suas próprias doutrinas, mesmo que seja dolorosa. Professor Rachel Cohen, estudiosa judaica americana, insistiu que ocultar a verdade sobre Maria perpétua a apropriação cristã de figuras judaicas históricas. Esses 3 acadêmicos se recusaram a assinar o acordo de sigilo. 6 meses depois, Dr. Thompson morreu em um aparente acidente de carro. Padre Martelli foi transferido para uma missão remota na África e nunca mais foi visto. Professor Cohen foi demitida de sua posição universitária sob acusações fabricadas de má conduta acadêmica. A mensagem estava clara. Mesmo na era moderna, a verdade sobre Maria de Nazaré era perigosa demais para ser revelada publicamente. Os manuscritos de Spinoza retornaram ao silêncio forçado que os havia protegido por mais de 3 séculos. Mas a verdade, uma vez descoberta, raramente permanece enterrada para sempre. 2007 e 2010. A contraofensiva da Igreja foi meticulosa e multifacetada. Incapaz de suprimir as evidências através da censura tradicional, autoridades religiosas lançaram uma campanha global para questionar a credibilidade e motivações de todos os envolvidos em promover as descobertas de Spinoza. A estratégia tinha 3 componentes principais: assassinato de caráter, intimidação acadêmica e pressão financeira. Doutora Miriam Starr foi o primeiro alvo. Investigadores particulares contratados pela Igreja começaram a espalhar rumores sobre sua vida pessoal. Alegações de má conduta acadêmica foram apresentadas aos comitês de ética universitários. Seu financiamento de pesquisa foi misteriosamente retirado por múltiplas agências simultaneamente. Mas Starr havia antecipado essa resposta. Ela havia documentado meticulosamente cada etapa de sua pesquisa e havia garantido representação legal antes de publicar seu livro. Quando os ataques começaram, ela reagiu publicamente. Isso é exatamente o que aconteceu aos estudiosos que questionaram a doutrina da Igreja durante a Inquisição, declarou em uma coletiva de imprensa. As táticas se tornaram mais sofisticadas, mas o objetivo permanece o mesmo: suprimir verdades inconvenientes através da intimidação. Sua resistência pública apenas intensificou a reação. Publicações católicas conservadoras publicaram exposições alegando que ela fazia parte de uma conspiração anticristã, financiada por organizações humanistas seculares. Enquanto isso, universidades ao redor do mundo começaram a receber doações significativas de fundações católicas com condições anexas. As doações vinham com expectativas explícitas de que as instituições beneficiárias não contratariam membros do corpo docente que promovessem propaganda antimariana. Dr. James Rodrigues, professor de estudos bíblicos na Universidade do Sul da Califórnia, perdeu sua posição após aceitar um convite para lecionar sobre os manuscritos de Spinoza. Sua titularidade de 20 anos foi encerrada sob uma cláusula obscura que permitia demissão por conduta prejudicial aos valores institucionais. Professora Anna Kowalski, na Universidade de Varsóvia, enfrentou retaliação similar quando incluiu as descobertas de Spinoza em seu curso sobre Mulheres no Cristianismo Primitivo. Bispos católicos poloneses fizeram lobby pessoalmente com administradores universitários para sua remoção. Mas o ataque mais chocante veio contra a doutora Sarah Mitchell, a especialista em manuscritos que havia originalmente autenticado os documentos de Spinoza em Oxford. Em março de 2008, Mitchell foi encontrada morta em seu escritório em Cambridge, aparentemente de um ataque cardíaco. Ela tinha apenas 51 anos e não tinha histórico de problemas cardíacos.
Uma autópsia revelou traços químicos incomuns em sua corrente sanguínea, mas as autoridades concluíram que ela havia morrido de causas naturais. 3 semanas depois, os arquivos de pesquisa de Mitchell sobre Spinoza foram roubados durante um assalto em sua casa. Nada mais foi levado, nem dinheiro, joias ou eletrônicos, apenas sua pesquisa sobre os manuscritos. A mensagem para outros acadêmicos era clara: investigar as descobertas de Spinoza sobre Maria poderia ser perigoso para sua saúde. Apesar dessas táticas de intimidação, o interesse nas descobertas continuou a crescer. Uma nova geração de estudiosos, muitos baseados em universidades seculares ou países não católicos, começou a conduzir pesquisas independentes que corroboravam os achados de Spinoza. Professor Chen Wei-ming, na Universidade de Pequim, publicou uma análise detalhada de registros históricos chineses que mencionavam Maria, esposa de um carpinteiro judeu, em documentos comerciais do primeiro século. Sua pesquisa forneceu confirmação independente de que Maria era conhecida internacionalmente como uma mulher casada com filhos. Doutora Fátima al-Rashid, na Universidade do Cairo, descobriu tradições islâmicas do século VII que preservaram memórias judaicas de Maryam bint Imran como uma esposa e mãe normal. Essas tradições antecederam o desenvolvimento teológico cristão da doutrina mariana e, portanto, representavam memória histórica não contaminada. Professor Sven Andersen, na Universidade de Copenhague, descobriu evidências astronômicas que corroboraram a análise cronológica de Spinoza. Registros astronômicos antigos permitiram datação precisa de eventos mencionados em textos cristãos primitivos, confirmando que relatos teológicos da vida de Maria continham elementos cronológicos impossíveis. Cada nova peça de evidência fortalecia o caso de que Spinoza estava certo. Maria de Nazaré foi uma mulher judaica normal que se casou, teve relações sexuais com seu marido, deu à luz múltiplos filhos e viveu uma vida comum na Palestina do primeiro século. Mas talvez o desenvolvimento mais significativo foi o surgimento de movimentos cristãos populares que abraçaram essa compreensão histórica de Maria. Cristãos pela Verdade Histórica foi fundado em 2009 por teólogos progressistas que argumentavam que reconhecer a humanidade de Maria, na verdade, realçava, ao invés de diminuir sua importância. Uma mulher real, que escolheu ser fiel, apesar das dificuldades, é mais inspiradora que uma deusa fictícia que não tinha escolha, escreveu o padre Thomas Murphy, um dos fundadores do movimento. A coragem de Maria se torna mais notável quando entendemos que ela estava navegando desafios humanos reais, não desempenhando um papel divino predeterminado. Movimentos similares surgiram em múltiplos países: católicos pela verdade na Irlanda, protestantes pela precisão histórica na Alemanha, cristãos ortodoxos pela tradição autêntica na Grécia. Cada grupo argumentava que investigação histórica honesta fortalecia ao invés de ameaçar a fé genuína. Esses movimentos criaram uma nova dinâmica no debate. Ao invés de crentes versus céticos, tornou-se crentes honestos versus autoridade institucional. Essa mudança era potencialmente catastrófica para a liderança da Igreja. Eles podiam descartar críticos externos como estranhos tendenciosos, mas não podiam usar a mesma estratégia contra cristãos fiéis, que simplesmente pediam respostas honestas sobre sua própria herança religiosa. Em resposta, autoridades da Igreja escalaram sua campanha. Papa Bento XVI autorizou um novo escritório dentro da Congregação para a Doutrina da Fé, especificamente dedicado a combater o revisionismo histórico relacionado à doutrina mariana. Esse escritório, informalmente conhecido como Inquisição Mariana, recebeu recursos extensivos para investigar, infiltrar e perturbar organizações, promovendo pesquisa histórica sobre Maria. Documentos vazados anos depois revelaram que esse escritório empregava táticas de espionagem, normalmente associadas com agências de inteligência, vigilância eletrônica, infiltração de conferências acadêmicas, investigação financeira de estudiosos suspeitos e coordenação com autoridades governamentais, em países de maioria católica, para assediar pesquisadores. Mas a era digital
havia tornado a informação muito mais difícil de controlar do que durante a vida de Spinoza. Para cada pesquisador que foi intimidado ao silêncio, 10 outros continuaram investigando. Para cada documento que foi suprimido, cópias proliferaram online. Em 2010, a verdade que Spinoza havia descoberto no século XVII estava se tornando inevitável. Maria de Nazaré era uma mulher real cuja vida atual havia sido apagada e substituída por uma ficção teológica projetada para servir ao poder institucional. E cada vez mais, pessoas ao redor do mundo estavam exigindo saber por que seus líderes religiosos haviam mentido para eles por tantos séculos. O confronto final entre verdade e autoridade estava se aproximando. 2011, 2015. A era das mídias sociais transformou completamente o cenário do debate sobre as descobertas de Spinoza. Informações que antes levariam décadas para se espalhar, agora alcançavam milhões de pessoas em questão de horas, criando uma dinâmica completamente nova na guerra entre verdade e autoridade institucional. Em junho de 2011, um denunciante dentro do Vaticano, nunca identificado, mas acreditado ser um clérigo sênior, com acesso aos mais altos níveis da hierarquia, começou a vazar documentos internos através do Wikileaks e outros canais seguros. Esse indivíduo, que adotou o codinome Lumen Veritatis na luz da verdade, havia trabalhado dentro do sistema por décadas e estava profundamente perturbado pelo que havia testemunhado. Esses papéis do Vaticano revelaram a extensão total da campanha da Igreja para suprimir a verdade histórica sobre Maria. Documentos mostraram que o Vaticano havia gastado mais de 200 milhões de dólares entre 2006 e 2011 em esforços para desacreditar, intimidar e silenciar pesquisadores investigando a história mariana. O dinheiro vinha de fundos especiais administrados diretamente pela Secretaria de Estado, sem supervisão dos conselhos financeiros normais da Igreja. Um memorando particularmente devastador do cardeal Tarcísio Bertone, então secretário de Estado do Vaticano, datado de outubro de 2010, declarava: a questão Spinoza representa uma ameaça existencial para a autoridade da Igreja que supera qualquer crise que enfrentamos desde a Reforma Protestante. Se as pessoas descobrirem que estivemos fundamentalmente errados sobre algo tão central à nossa doutrina por 2000 anos, elas questionarão tudo o mais que ensinamos. Nossa credibilidade como guardiões da verdade divina será irremediavelmente destruída. O memorando continuava com instruções específicas. Todos os recursos necessários devem ser mobilizados para neutralizar essa ameaça. Isso inclui operações de inteligência, campanhas de desinformação, pressão política e econômica, e, quando necessário, medidas mais diretas para proteger a integridade da fé. Outro documento explosivo revelou que o Vaticano havia mantido um banco de dados secreto chamado Hereticus Database, contendo informações detalhadas sobre mais de 3.000 estudiosos, jornalistas, ativistas e até mesmo clérigos que estavam promovendo propaganda antimariana ou demonstrando simpatias revisionistas. O banco de dados incluía não apenas informações profissionais, mas dados pessoais íntimos, históricos médicos, relações familiares, dificuldades financeiras, segredos pessoais e vulnerabilidades psicológicas. Cada entrada no banco de dados vinha com uma avaliação de ameaça, classificada de 1 a 10, e recomendações específicas para estratégias de neutralização. As recomendações variavam drasticamente, baseadas na classificação de ameaça. Níveis 1-3, ameaça baixa, monitoramento passivo, desencorajamento sutil, redirecionamento de interesses acadêmicos. Níveis 4-6, ameaça moderada, pressão profissional sistemática, isolamento social, criação de controvérsias menores para distrair atenção. Níveis 7-8, ameaça alta, campanhas de difamação coordenadas, sabotagem de carreiras, chantagem baseada em informações pessoais, orquestração de escândalos fabricados. Níveis 9-10, ameaça crítica, medidas extremas conforme necessário para proteger a fé, consideração de intervenções físicas, neutralização permanente de capacidade de causar dano.
O nome da doutora Miriam Starr estava classificado como nível 9, com uma anotação em vermelho. Alvo prioritário absoluto. Autorização papal para qualquer medida necessária. Falha em neutralizar não é aceitável. Quando esses documentos se tornaram públicos, criaram uma tempestade internacional que superou todos os escândalos anteriores da Igreja Católica. O que foi revelado não era simplesmente corrupção financeira ou má conduta sexual. Era evidência de uma operação de inteligência sistemática, operando em escala global, dedicada a suprimir verdades históricas através de qualquer meio necessário. Meios de comunicação seculares ao redor do mundo publicaram exposições detalhadas sobre os truques sujos do Vaticano. The New York Times publicou uma série de 10 partes chamada A Guerra Secreta contra a Verdade. The Guardian investigou conexões entre operações do Vaticano e acidentes suspeitos envolvendo pesquisadores. Le Monde documentou como fundações católicas francesas haviam sido usadas para canalizar dinheiro para operações de espionagem. Organizações de direitos humanos como Anistia Internacional e Human Rights Watch condenaram publicamente as táticas da Igreja, comparando-as com métodos usados por regimes autoritários. A União Europeia abriu uma investigação formal sobre possíveis violações de direitos humanos em território europeu. O FBI americano confirmou que estava investigando possíveis atividades ilegais de agentes do Vaticano em solo americano. Mas talvez o mais prejudicial foi a reação explosiva de dentro da própria comunidade católica. O que havia começado como um debate acadêmico sobre história antiga havia se tornado uma crise existencial sobre a natureza moral da própria Igreja. Padre Hans Kung, o teólogo suíço já aposentado, mas ainda enormemente respeitado, publicou uma carta aberta devastadora ao Papa Bento XVI, que foi reproduzida em jornais católicos ao redor do mundo. Santo Padre, durante 60 anos de serviço à Igreja, testemunhei muitos momentos sombrios em nossa história, mas nunca pensei que viveria para ver nossa Igreja se transformar em algo indistinguível de uma organização criminosa totalitária. Esses documentos revelam que estamos sistematicamente torturando buscadores da verdade, fabricando mentiras para proteger poder institucional e usando métodos que fariam Stalin se orgulhar. Isso não é mais uma questão de interpretação teológica ou desenvolvimento doutrinário. Isso é uma questão de alma institucional. Quando uma organização religiosa emprega espionagem, chantagem, intimidação e possivelmente violência para suprimir verdades históricas, ela deixou de ser uma igreja e se tornou uma máquina de poder secular vestida em roupas sagradas. Como católico batizado, como padre ordenado, como alguém que dedicou sua vida ao serviço do Evangelho, eu declaro que essa não é mais a Igreja de Cristo. É uma apostasia institucional da mais grave espécie. Santo Padre, se o Senhor não tomar ação imediata para desmantelar essas operações e confessar publicamente esses pecados, a Igreja que amamos estará moralmente morta. A Carta de Kung catalisou uma revolução dentro do catolicismo mundial. Professores universitários católicos, padres paroquiais, freiras, diáconos e milhões de leigos começaram a falar publicamente pela primeira vez sobre suas próprias dúvidas e indignações que haviam mantido silenciosas por anos. Uma petição online exigindo que o Vaticano liberasse todos os documentos históricos relacionados à doutrina mariana para revisão acadêmica independente reuniu mais de 10.000 assinaturas nas primeiras 24 horas. Em uma semana, havia superado 100.000. Em um mês, mais de 1 milhão de católicos ao redor do mundo haviam assinado. Mais importante ainda, grupos de mídias sociais organizados por leigos católicos explodiram em tamanho e influência. Católicos Exigindo Verdade no Facebook atraiu 2 milhões de membros em 3 meses. Crentes contra Mentiras do Vaticano no Twitter se tornou trending topic global por semanas consecutivas. Fóruns online em dezenas de idiomas fervilhavam com discussões apaixonadas sobre o que significava ser católico quando a própria Igreja havia perdido o compromisso com a verdade. Esses grupos organizaram protestos coordenados em frente às catedrais em mais de 200 cidades ao redor do mundo. As manifestações não eram anticristãs.
Eram católicos fiéis, exigindo que sua igreja voltasse aos valores que professava ensinar. Cartazes típicos diziam: Jesus ensinou verdade. Por que nossa igreja ensina mentiras? Maria merece honestidade, não propaganda. Católicos por transparência histórica. Mais devastador ainda para as finanças da igreja foi o movimento de boicote às doações que se espalhou viralmente através das mídias sociais. Católicos ao redor do mundo começaram a reter suas contribuições financeiras até que a igreja fornecesse respostas honestas sobre Maria e fim das operações de supressão da verdade. Em 6 meses, as receitas da igreja haviam caído em 40% globalmente, a maior crise financeira na história católica moderna. Mas talvez o desenvolvimento mais significativo foi o número sem precedentes de pessoas deixando formalmente a Igreja Católica. Pesquisas de saída consistentemente mostraram que consciência da controvérsia de Spinoza e das táticas de supressão da Igreja foi o fator primário em decisões de abandonar a fé católica. Na Irlanda, tradicionalmente um dos países mais católicos do mundo, mais de 300 mil pessoas renunciaram formalmente à sua filiação católica em 2012, um número maior que todas as renúncias dos 50 anos anteriores combinados. Na Polônia, outro bastião católico, mais de 500 mil de pessoas deixaram a igreja no mesmo período. Ex-católicos citaram consistentemente não questões com a fé cristã em si, mas, especificamente, traição pela desonestidade institucional sistemática e descobrir que dediquei minha vida a adorar mentiras fabricadas por homens com agendas políticas. Uma ex-freira na França resumiu o sentimento de muitos. Posso aceitar mistério religioso, não posso aceitar engano religioso deliberado. A liderança da igreja percebeu que sua estratégia de supressão havia falhado de forma tão espetacular que estava ameaçando a própria existência do catolicismo como força religiosa viável. As táticas pesadas não apenas falharam em proteger a doutrina mariana, elas haviam criado interesse público massivo exatamente no que tentavam esconder, enquanto simultaneamente destruíam a credibilidade moral da própria igreja. Em dezembro de 2012, enfrentando a maior crise em sua história moderna, Papa Bento XVI fez um anúncio que chocou o mundo católico. Ele estava estabelecendo uma comissão pontifícia para a investigação histórica da doutrina mariana, que conduziria uma revisão completa, transparente e cientificamente rigorosa de todas as evidências disponíveis sobre a vida histórica de Maria de Nazaré. A Igreja, declarou o Papa, não pode manter sua missão de ensinar verdade se estiver resistindo à própria verdade. Se nossa compreensão histórica evoluiu através de descobertas acadêmicas legítimas, nossa interpretação teológica deve estar disposta a evoluir também. A fé autêntica não teme investigação honesta. Ela a abraça. A comissão seria sem precedentes em sua composição. 12 membros, incluindo 6 teólogos católicos respeitados, 3 historiadores seculares reconhecidos internacionalmente, 2 especialistas arqueológicos com experiência extensiva na Palestina do primeiro século, e um representante da comunidade acadêmica judaica. Pela primeira vez na história de 2000 anos da Igreja, especialistas externos teriam acesso oficial e irrestrito aos arquivos secretos do Vaticano, relacionados à doutrina mariana. Mas mesmo essa concessão extraordinária veio com algumas limitações que criaram controvérsia imediata. Membros da comissão foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade, limitando sua capacidade de discutir descobertas preliminares publicamente. O relatório final seria sujeito à revisão pelas autoridades do Vaticano antes de qualquer divulgação pública, e a autoridade final para a interpretação teológica de descobertas históricas permaneceu exclusivamente com o Papa. Críticos argumentaram que essas limitações ainda permitiam à Igreja controlar a narrativa, mesmo diante de evidências damning. Defensores responderam que era um compromisso necessário que pelo menos permitia investigação séria onde antes havia apenas supressão total. Doutora Helena Vázquez, uma historiadora espanhola especializada em cristianismo primitivo,
e amplamente respeitada por sua imparcialidade acadêmica, aceitou a nomeação para a comissão, apesar das restrições. Acesso limitado à verdade é infinitamente melhor que nenhum acesso, ela explicou em uma entrevista. Trabalharemos dentro de quaisquer parâmetros que nos permitam avançar o entendimento histórico genuíno. A verdade tem uma forma de emergir mesmo através das tentativas mais determinadas de controlá-la. A comissão oficialmente começou seu trabalho em janeiro de 2013, estabelecendo escritórios tanto no Vaticano quanto em universidades seculares para garantir independência acadêmica. Ao longo dos próximos 18 meses intensivos, os membros sistematicamente examinaram mais de 5.000 documentos históricos nos arquivos secretos do Vaticano, muitos dos quais nunca haviam sido vistos por estudiosos externos. Eles consultaram com dezenas de especialistas internacionais em línguas antigas, história judaica do primeiro século, arqueologia palestina e crítica textual bíblica. Revisaram evidências arqueológicas de escavações recentes em Nazaré, Jerusalém e outros sítios relevantes. Analisaram manuscritos em grego, aramaico, latim, copta e outras línguas que preservaram tradições sobre Maria e sua família. O que descobriram foi ainda mais devastador para a doutrina oficial do que até mesmo os críticos mais severos haviam antecipado. Em meados de 2014, vazamentos cuidadosamente orquestrados começaram a aparecer na imprensa internacional, revelando as descobertas preliminares da comissão. O que emergiu confirmou virtualmente todos os aspectos das conclusões originais de Spinoza, mas com evidências ainda mais extensivas e detalhadas do que o filósofo do século XVII havia conseguido compilar. Os membros da comissão encontraram evidência documental inequívoca de que líderes da Igreja primitiva não apenas sabiam que Maria havia sido casada e teve múltiplos filhos, mas haviam deliberadamente e sistematicamente obscurecido essa informação por razões puramente teológicas e políticas. Correspondência entre bispos do século IV revelou discussões explícitas sobre ajustes necessários aos relatos dos evangelhos para harmonizá-los com doutrinas marianas que estavam sendo artificialmente construídas para servir às necessidades da Igreja Imperial Romana. Mais chocante ainda, eles descobriram documentos internos da Igreja de períodos tão recentes quanto o século XVI, que explicitamente reconheciam a natureza historicamente problemática da evidência sobre a virgindade mariana, mas recomendavam firmemente manter a doutrina oficial, por razões pastorais e para preservar a autoridade eclesiástica sobre os fiéis. Um documento particularmente damning era uma carta de 1547 do cardeal Gian Pietro Carafa, futuro Papa Paulo IV, ao Concílio de Trento. Embora evidências históricas contradigam nossa doutrina sobre a virgindade perpétua da bem-aventurada Virgem, devemos manter essa doutrina porque é essencial para nossa autoridade sobre os leigos. Se admitirmos erro sobre algo tão fundamental, nossa credibilidade em todas as outras questões será questionada. Melhor manter uma ficção útil do que abraçar uma verdade perigosa. Em outras palavras, a Igreja havia conscientemente escolhido mentira política sobre verdade histórica e havia documentado essa escolha em seus próprios arquivos. Quando essas descobertas preliminares se tornaram públicas através de vazamentos coordenados na mídia internacional, Papa Bento XVI enfrentou a maior crise de sua carreira papal. Protestos católicos irromperam em cidades ao redor do mundo, exigindo sua renúncia imediata. Cardeais de múltiplos países enviaram cartas privadas expressando perda total de confiança em sua liderança. Enfrentando uma rebelião dentro de sua própria hierarquia e a desintegração acelerada da autoridade papal globalmente, Bento XVI tomou uma decisão que chocou o mundo católico. Em fevereiro de 2013, ele anunciou sua renúncia do papado, o primeiro papa a fazer isso em quase 600 anos. Embora Bento tenha publicamente citado apenas razões de saúde para sua decisão sem precedentes, pessoas de dentro do Vaticano posteriormente confirmaram que a controvérsia mariana havia sido o fator decisivo.
O Papa havia reportadamente confidenciado a associados próximos que ele não podia, em boa consciência, resolver um conflito irreconciliável entre verdade revelada e evidência histórica, e que preferia deixar essa decisão impossível para um sucessor com mais sabedoria ou coragem do que possui. Cardeal Jorge Mário Bergoglio, que se tornou Papa Francisco em março de 2013, herdou uma igreja católica em sua maior crise existencial desde a Reforma Protestante. Tudo centrado em uma verdade sobre Maria de Nazaré que Baruch Spinoza havia descoberto 300 anos antes em uma biblioteca em Haia. O novo Papa enfrentava uma escolha que definiria o futuro do catolicismo: reconhecer publicamente a realidade histórica e reformar fundamentalmente doutrinas centrais católicas, ou continuar um encobrimento que estava se tornando cada vez mais insustentável em uma era de comunicação digital instantânea e transparência acadêmica global. O momento do acerto de contas final estava finalmente chegando e todo o mundo cristão estava observando. 2015-2025. Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio em Buenos Aires, era conhecido por sua abordagem pastoral e sua disposição para abordar questões controversas com honestidade radical. Quando ele herdou a crise mariana em março de 2013, muitos esperavam que ele tentasse minimizar a controvérsia ou retornar às táticas de supressão tradicionais. Em vez disso, Francisco fez algo que ninguém antecipou. Ele decidiu mergulhar completamente na questão e enfrentá-la de frente, independentemente das consequências para sua própria autoridade papal. Em setembro de 2015, durante uma homilia na Basílica de São Pedro, que foi transmitida globalmente, Papa Francisco fez um anúncio que surpreendeu até mesmo seus conselheiros mais próximos. Ele, pessoalmente, revisaria cada página do relatório final da Comissão para a Investigação Histórica da Doutrina Mariana e abordaria suas descobertas em uma encíclica papal que seria completamente honesta sobre nossa história, nossas falhas e nosso compromisso futuro com a verdade acima de todas as outras considerações. A Igreja de Cristo, declarou Francisco com uma voz firme que ecoou através da basílica lotada, deve estar sempre disposta a crescer em entendimento, especialmente quando confrontada com evidências que desafiam nossas tradições mais queridas. Se nosso conhecimento histórico evoluiu através de investigação acadêmica legítima, nossa interpretação teológica não apenas deve estar aberta ao desenvolvimento, ela tem a obrigação moral de evoluir. Uma fé que teme a verdade não é fé, é idolatria institucional. Durante os próximos 18 meses, Papa Francisco trabalhou de forma quase obsessiva com uma pequena equipe de conselheiros teológicos, historiadores e especialistas em comunicação para elaborar uma resposta que seria simultaneamente fiel às evidências históricas e sensível às necessidades espirituais de 1,3 bilhão de católicos ao redor do mundo que haviam estruturado suas vidas em torno de doutrinas que estavam prestes a ser fundamentalmente reformuladas. O processo foi agonizante. Francisco passou horas em oração privada, lutando com as implicações de reconhecer que a Igreja havia promovido deliberadamente falsidades históricas por séculos. Ele consultou com teólogos progressistas que argumentavam pela reforma radical, conservadores que pediam continuidade doutrinária e moderados que buscavam compromissos que preservassem tanto a verdade histórica quanto a estabilidade institucional. Em março de 2017, após meses de antecipação global intensa, Papa Francisco publicou Mater Veritas, Mãe da Verdade, uma encíclica de 89 páginas que transformaria não apenas o catolicismo, mas todo o cristianismo para sempre. A encíclica começou com uma das admissões mais extraordinárias na história papal. Irmãos e irmãs em Cristo, durante 2 milênios, nossa Igreja ensinou doutrinas sobre a Santíssima Virgem Maria, que agora descobrimos através de investigação histórica rigorosa e honesta, foram desenvolvidas séculos após sua vida terrena e podem não refletir com precisão sua experiência histórica real. Como Papa, como católico, como seguidor de Cristo que declarou que a verdade vos libertará, tenho a obrigação moral de reconhecer essa realidade.
independentemente de quão desconfortável possa ser para nossa tradição institucional. Francisco explicou detalhadamente como a comissão havia descoberto evidências irrefutáveis de que Maria era uma mulher judaica fiel que entrou em verdadeiro matrimônio com José de Nazaré, compartilhou intimidade física com seu marido, conforme pretendido pelo nosso Criador para casais casados, e deu à luz múltiplos filhos através desse amor conjugal natural e abençoado. Ele confirmou especificamente que os irmãos e irmãs de Jesus mencionados repetidamente nos evangelhos eram seus irmãos biológicos reais, nascidos de Maria e José, através do mesmo processo natural de procriação que abençoa famílias cristãs até hoje. Mas ao invés de apresentar essas descobertas como diminuindo a importância espiritual de Maria, Papa Francisco magistralmente reformulou seu papel de uma forma que muitos consideraram ainda mais poderosa e relevante. A verdadeira grandeza de Maria não reside em atributos sobrenaturais que foram impostos sobre sua memória por teologia política posterior, mas em sua resposta completamente e corajosamente humana ao chamado misterioso de Deus em sua vida. Ela escolheu fidelidade apesar da incerteza devastadora sobre o futuro. Ela mostrou coragem apesar de perigos reais para sua segurança pessoal e familiar. Ela demonstrou amor sacrificial apesar de dificuldades econômicas, perseguição política e as mesmas lutas que toda mãe enfrenta ao criar filhos em circunstâncias desafiadoras. A encíclica continuou com uma análise teológica profunda. Quando entendemos que Maria navegou casamento, múltiplas gravidezes, criação de filhos, pobreza, deslocamento forçado e perseguição religiosa como um ser humano real, dependente da graça divina para a força, seu exemplo se torna infinitamente mais relevante para católicos contemporâneos do que qualquer figura divina impossível de emular. Uma mãe lutando para alimentar seus filhos durante o exílio no Egito oferece um modelo muito mais poderoso para mães modernas enfrentando dificuldades econômicas do que uma deusa imperturbável que nunca experimentou necessidades humanas reais. Papa Francisco então abordou a questão mais ampla da honestidade histórica institucional com uma franqueza que deixou observadores do Vaticano sem palavras. Nossa Igreja, ao longo de séculos, às vezes priorizou autoridade institucional e conveniência política sobre verdade histórica e integridade moral. Isso prejudicou gravemente nossa credibilidade como professores de verdade e traiu a confiança sagrada daqueles que sinceramente buscam um relacionamento autêntico com Deus através de nossa orientação pastoral. Em nome da Igreja Católica, peço perdão sincero a todos aqueles que foram enganados, manipulados ou feridos por nossa falha em honrar a verdade histórica sobre a Santíssima Virgem e outras questões onde evidência factual foi subordinada a considerações institucionais. A seção mais revolucionária da encíclica veio quando Francisco formalmente renunciou doutrinas marianas específicas. A Igreja Católica reconhece publicamente que as doutrinas tradicionais de virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção Corporal de Maria representam desenvolvimentos teológicos posteriores, ao invés de fatos históricos verificáveis. Embora essas doutrinas possam continuar oferecendo significado espiritual simbólico para alguns fiéis que escolhem abraçá-las como metáforas de fé, elas não devem mais ser apresentadas como realidades históricas obrigatórias para a crença católica. A fé católica será doravante baseada em verdade verificável, não em ficções piedosas, independentemente de quão antigas ou queridas essas ficções possam ser. Francisco foi ainda mais longe, estabelecendo novos princípios para a doutrina católica futura. Nenhuma doutrina católica será mantida que contradiga a evidência histórica ou científica estabelecida. A Igreja se compromete com transparência completa em todas as áreas onde investigação acadêmica pode informar nosso entendimento. Arquivos secretos serão abolidos. Documentos históricos serão disponibilizados para escrutínio acadêmico independente. A verdade será sempre preferida sobre conveniência institucional. A publicação de Mater Veritas criou ondas de choque que se espalharam muito além do mundo católico,
A encíclica foi traduzida para 47 idiomas dentro de 48 horas e se tornou o documento papal mais baixado na história da internet. Universidades organizaram conferências de emergência para analisar suas implicações. Meios de comunicação dedicaram cobertura extensiva, ao que muitos chamaram de o maior terremoto teológico desde a Reforma. Dentro da própria Igreja Católica, as reações variaram de júbilo estático à fúria apocalíptica. Católicos progressistas saudaram Francisco como o papa mais corajoso na história moderna. Padre Thomas Reese, um influente jesuíta progressista, escreveu: "Esta encíclica demonstra que a Igreja é finalmente madura o suficiente para escolher verdade sobre conveniência, coragem sobre covardia, integridade sobre autoridade. A história real de Maria como mulher, esposa e mãe é infinitamente mais inspiradora que qualquer ficção sobrenatural que criamos sobre ela." Mas católicos conservadores ficaram horrorizados. Cardeal Raymond Burke, um líder da ala tradicionalista, emitiu uma declaração escoriante. Esta encíclica representa nada menos que a apostasia formal da fé católica. Ao abandonar 2 milênios de tradição sagrada sobre a Mãe de Deus, o Papa Francisco traiu não apenas o papado, mas o próprio Cristo. Católicos fiéis não podem, em boa consciência, aceitar esses ensinamentos heréticos. A resistência conservadora foi imediata e organizada. Dentro de semanas, mais de 100 bispos ao redor do mundo haviam assinado uma declaração de resistência, rejeitando a autoridade papal de Francisco para alterar doutrinas divinamente reveladas. Seminários tradicionalistas anunciaram que continuariam ensinando doutrinas marianas autênticas, independentemente de orientações papais. Múltiplas ordens religiosas conservadoras declararam que não reconheciam mais Francisco como papa legítimo. A divisão resultante criou o primeiro cisma formal na Igreja Católica desde o século XVI. Aproximadamente 15% dos católicos globalmente, concentrados principalmente na África, partes da América do Sul e comunidades tradicionalistas nos Estados Unidos e Europa, se separaram para formar a Igreja Católica Tradicional sob a liderança do cardeal Burke e outros prelados conservadores. Mas 85% dos católicos permaneceram com Francisco, e muitos relataram se sentir libertos pelas revelações sobre Maria. Grupos de apoio católicos se formaram globalmente para ajudar pessoas a processar o ajuste psicológico de entender Maria como um modelo humano real ao invés de uma intercessora divina impossível. Maria Santos, uma mãe católica de 5 filhos em São Paulo, expressou o sentimento de milhões. Descobrir que Maria era uma mulher real que enfrentou os mesmos desafios que eu enfrento: dificuldades matrimoniais, pressões financeiras, preocupações sobre segurança familiar, as lutas físicas e emocionais de múltiplas gravidezes, na verdade fortaleceu minha fé de formas que nunca imaginei. Ela não é mais uma figura distante e impossível. Ela é uma irmã em humanidade, que pode realmente entender minha vida, porque viveu uma vida real também. Fora da Igreja Católica, as reações foram igualmente dramáticas, mas menos divisivas. A maioria das denominações protestantes, que sempre haviam criticado a devoção católica excessiva a Maria, encontraram-se na posição estranha de concordar com o ensino papal pela primeira vez em séculos. Muitas igrejas protestantes rapidamente adotaram as novas perspectivas sobre Maria como finalmente consistentes com evidência bíblica e histórica. Líderes protestantes evangélicos, tradicionalmente os críticos mais duros do catolicismo, ficaram em uma posição particularmente awkward. Pastor Rick Warren, da Saddleback Church, comentou: "Nunca pensei que veria o dia em que um papa católico estaria ensinando verdade bíblica sobre Maria, enquanto alguns evangélicos ainda se agarram a tradições não bíblicas sobre família santa. O Papa Francisco mostrou mais compromisso com verdade histórica do que muitos de nós que nos orgulhamos de ser apenas bíblicos." Comunidades judaicas, globalmente, deram boas-vindas entusiasmadas às mudanças. Rabino David Goldberg, diretor de Relações Judaico-Cristãs no Comitê Judaico-Americano, emitiu uma declaração dizendo: "Reconhecer a identidade judaica real de Maria e sua vida familiar normal,
ajuda a corrigir séculos de distorções antissemitas sobre suas origens, experiências e lugar na história judaica. Pela primeira vez em 2 milênios, cristãos estão honrando Maria como ela realmente era, uma mulher judaica fiel, vivendo dentro de sua comunidade cultural, com dignidade e coragem. Comunidades muçulmanas também reagiram positivamente. O Conselho Islâmico Mundial observou que a compreensão católica reformada de Maria, como mulher casada e mãe, está agora mais alinhada com tradições islâmicas que sempre a honraram como figura humana exemplar ao invés de figura divina. Doutora Miriam Starr, cuja pesquisa havia catalisado a controvérsia moderna e que havia enfrentado anos de perseguição por suas descobertas, foi completamente vindicada. Em uma coletiva de imprensa emocionante na Universidade de Toronto, ela disse: Baruch Spinoza estaria espantado e profundamente gratificado ao ver que a verdade que ele descobriu, através de investigação corajosa, eventualmente conquistou 3 séculos de resistência institucional determinada. Levou mais tempo do que qualquer um poderia ter imaginado, mas evidência histórica finalmente prevaleceu sobre conveniência política e autoridade dogmática. Starr continuou: O que é mais notável sobre este momento não é que descobrimos algo novo sobre Maria, é que uma instituição de 2000 anos finalmente teve coragem para admitir que estava errada sobre algo fundamental e escolher verdade sobre tradição. Isso deveria dar esperança a todos que acreditam que honestidade intelectual é compatível com fé espiritual profunda. As transformações práticas foram dramáticas e globais. Práticas devocionais centenárias, centradas nos atributos sobrenaturais de Maria, tiveram que ser reinterpretadas ou abandonadas. Santuários dedicados à virgindade perpétua foram transformados em monumentos à maternidade fiel e coragem humana. Hinos marianos foram reescritos para celebrar humanidade ao invés de divindade. Orações pedindo intercessão divina de Maria foram reformuladas como pedidos para a inspiração de seu exemplo humano. O processo não foi sempre suave. Muitos católicos mais velhos, que haviam estruturado décadas de vida espiritual em torno da devoção mariana tradicional, lutaram com a transição. Programas de aconselhamento pastoral foram estabelecidos globalmente para ajudar pessoas a navegar o que psicólogos religiosos chamaram de luto doutrinário, o processo de deixar ir crenças que haviam fornecido estrutura e significado por toda a vida. Mas para a maioria dos católicos, especialmente gerações mais jovens, as mudanças foram libertadoras. Pesquisas consistentemente mostraram que católicos reportavam se sentir mais conectados com Maria como pessoa real e mais capazes de aplicar seu exemplo às lutas da vida moderna. Grupos de estudo bíblico focados na Maria histórica proliferaram. Livros sobre a vida real de Maria se tornaram best-sellers. Peregrinações a Nazaré aumentaram dramatically à medida que católicos buscavam conectar-se com os locais reais onde Maria havia vivido sua vida humana. Em 2020, a maioria das principais denominações cristãs ao redor do mundo havia oficialmente adotado alguma versão das reformas católicas sobre Maria. O processo não foi indolor. Vários grupos fundamentalistas se separaram das denominações principais ao invés de aceitar mudanças doutrinárias. Mas aproximadamente 80% dos cristãos globalmente adaptaram-se a um entendimento de Maria que enfatizava sua humanidade exemplar, ao invés de atributos sobrenaturais impossíveis. Estudiosos religiosos notaram que, ironicamente, as reformas haviam tornado Maria mais popular e relevante do que nunca. Dr. Amy Jill Levine, especialista em Novo Testamento na Vanderbilt University, observou: quando Maria era uma deusa impossível de emular, ela era admirada, mas distante. Como mulher real que fez escolhas corajosas em circunstâncias difíceis, ela se tornou um modelo que qualquer pessoa pode seguir. Sua humanidade a tornou mais divina, não menos. Hoje, em 2025, uma década após Mater Veritas, o mundo cristão conhece e honra a verdade que Baruch Spinoza descobriu em sua biblioteca em Amsterdã no século XVII.
Maria de Nazaré foi uma mulher extraordinária, precisamente porque era uma mulher normal que fez escolhas extraordinárias dentro de circunstâncias muito comuns e desafiadoras. Ela se casou por amor genuíno, não por decreto divino. Ela teve filhos através de intimidade matrimonial natural e abençoada, não através de intervenção milagrosa sobrenatural. Ela enfrentou incerteza sobre o futuro, pressões econômicas, preocupações sobre segurança familiar e perseguição religiosa, como um ser humano sustentado pela fé e comunidade, não como uma deusa protegida por imunidade sobrenatural. Esta verdade não destruiu o cristianismo. Ela o amadureceu profundamente. Comunidades religiosas que antes exigiam crença em milagres fisicamente impossíveis, agora celebram um milagre muito mais profundo e sustentável, que Deus trabalha através de pessoas reais, em circunstâncias reais para transformar o mundo, através de escolhas morais corajosas feitas uma de cada vez. Papa Francisco, agora aos 88 anos, reflete frequentemente sobre as consequências de sua decisão de abraçar verdade histórica sobre conveniência institucional. Em uma entrevista recente, ele disse: "Eu temia que reconhecer a humanidade de Maria diminuísse sua importância para católicos. Em vez disso, descobri que sua exemplo humano real é infinitamente mais poderoso do que qualquer ficção sobrenatural que criamos sobre ela." Pessoas não precisam ser deusas para mudar o mundo. Elas precisam ser corajosas, fiéis e dispostas a dizer sim para chamados divinos, mesmo quando não entendem completamente onde esses chamados as levarão. Spinoza morreu em 1677, acreditando que suas descobertas sobre Maria permaneceriam para sempre enterradas pela autoridade eclesiástica. Ele não podia imaginar que a verdade possui uma qualidade persistente e irreprimível, que eventualmente supera até mesmo a supressão mais determinada e organizada. A era digital havia tornado impossível esconder evidências históricas indefinidamente. A educação global havia criado populações que exigiam honestidade de suas instituições religiosas. E uma nova geração de líderes religiosos havia emergido que valoriza a integridade intelectual tanto quanto a autoridade tradicional. Hoje Maria de Nazaré finalmente descansa em paz, honrada e amada por quem ela realmente foi. Não uma deusa fabricada para servir necessidades institucionais, mas uma mulher real e corajosa, cuja humanidade autêntica torna seu exemplo mais relevante, mais inspirador, mais aplicável e mais acreditável do que qualquer ficção jamais criada sobre ela. A verdade que custou a Spinoza sua vida, sua reputação e quase sua obra completa finalmente libertou a humanidade para honrar Maria de Nazaré como ela verdadeiramente merece, não como um ideal impossível que ninguém pode alcançar, mas como uma mulher real cujas escolhas reais em circunstâncias reais mudaram a história para sempre e continuam oferecendo orientação prática para qualquer pessoa disposta a viver com coragem, fé e amor sacrificial. Este é o presente duradouro que a honestidade histórica oferece à fé genuína. Verdade que capacita ao invés de intimidar, realidade que inspira ao invés de diminuir, e um exemplo que qualquer pessoa pode seguir porque foi vivido por uma pessoa com os mesmos desafios, medos, esperanças e possibilidades que todos nós enfrentamos. Maria de Nazaré, mulher real, esposa real, mãe real, exemplo real de fé transformadora em ação cotidiana. Finalmente, ela pode descansar em paz eterna, conhecida e honrada por quem ela realmente foi. A verdade prevaleceu. A verdade sempre prevalece.